são os indígenas, o Brasil contemporâneo e a concepção de progresso, avanços e preconceitos. Nós vamos tentar discutir um pouco a situação dos indígenas, das comunidades indígenas no Brasil atual. E por isso nosso convite para a Ana participar. Eu gostaria também que ela se apresentasse, por favor. Oi, gente, boa tarde. Como o Marquinhos já me apresentou, eu sou Ana Tabajara, sou indígena do povo Tabajara do litoral da Paraíba, no Nordeste. E eu não sou indígena aldeada, isso significa que eu não moro em uma aldeia por conta da invasão que houve na minha aldeia. A gente acabou perdendo as nossas terras e as nossas estalidades. E a gente veio retomando fazem 15 anos e a gente vem lutando, sabe, para essa cultura não morrer, a nossa cultura não morrer. E é isso. Nós vamos iniciar o nosso debate, pessoal. Eu e a Ana vamos apresentar alguns dados iniciais. Nós preparamos alguma coisa no sentido de introduzirmos a nossa discussão para a tarde de hoje. Todos estão enxergando já os slides, por favor? Sim, tá tudo certo. Sim, Então, como eu Marquinhos. disse a princípio, o nosso tema hoje, nós vamos discutir os indígenas, o Brasil contemporâneo e a concepção de progresso, avanços e preconceitos. Alguns dados mais atuais sobre a situação indígena no nosso país. Como todos sabem, o nosso último censo demográfico foi em 2010, a contagem oficial da população brasileira. E, a princípio, um novo censo seria realizado em 2020. Os censos no nosso país são decenais. Em função da pandemia, e todo esse contexto que nós estamos vivenciando, houve um adiamento. Então, é feita uma projeção. Pelas projeções baseadas nos dados de 2010, calcula-se que nós tenhamos hoje no país aproximadamente, arredondando um pouco esses dados, 820 mil indígenas, principalmente no norte, no centro-oeste e nos estados do nordeste. Apesar desse número parecer expressivo, ele não é. Ele corresponde, na verdade, a apenas 0,47% da população nacional, menos de 1%. E é interessante observarmos, pessoal, que quando os portugueses, os europeus aqui chegaram há mais de 5 séculos, também pelas expectativas, pelos estudos, calcula-se que os indígenas eram milhões. Então, houve uma redução, houve um decréscimo drástico. Esse decréscimo foi ocorrendo ao longo de décadas, ao longo de séculos. Mas um dado interessante, no século XX, em especial a partir de 1980, há uma retomada do crescimento populacional dos indígenas no Brasil, por uma série de questões. O próprio fato do maior contato com as demais populações que formam o nosso país. Então, hoje, na verdade, nós temos uma grande quantidade dos chamados índios urbanos, indígenas, comunidades inteiras que passaram a viver em áreas urbanas. Depois a Ana até vai falar um pouco melhor sobre isso. E esse contato, se na verdade ele traz muitos problemas, inclusive para a saúde dos indígenas, ele também traz alguns avanços, principalmente o acesso ao sistema público de saúde. Então, hoje, resumindo, nós temos no nosso país um crescimento populacional, ele não é tão expressivo assim, mas ele é presente, um crescimento populacional indígena no nosso país.
Então, esses quase 850 mil indígenas, eles estão divididos em aproximadamente 305 grupos étnicos, em especial nessas três regiões, como eu já disse, o norte, o centro-oeste e o nordeste. É interessante, qualquer livro de história ou geografia que vocês consultem, que vocês pesquisem, o que nós vamos observar? Existe uma divisão clássica, tradicional, das nações, das tribos indígenas no Brasil. Isso não é tão tranquilo, há bastante contestação em relação a isso. Mas, tradicionalmente, fala-se no Brasil em 4 grandes nações indígenas. Isso lá desde o início da colonização. Os tupis, então a grande nação tupi, que habitaria inicialmente o nosso litoral, desde o Rio Grande do Sul até a Amazônia. Depois nós teríamos os Gês ou tapuias, segunda grande nação, em especial no interior. É a região que corresponde ao nosso cerrado, ao bioma do cerrado, sudeste, centro-oeste e nordeste. Os aruaques, na grande Amazônia, e na extremidade norte da Amazônia, a grande nação Caribe. Então, na verdade, essas 4 nações comportariam toda a população indígena inicial do nosso país. Como eu disse, há contestações, até porque essa divisão foi realizada a partir do contato com os brancos. Hoje, fala-se em 2 grandes troncos, até porque nós sabemos, boa parte dos indígenas brasileiros desapareceram, povos inteiros, tribos. Então, os que sobraram, aquele 1%, ele hoje se dividiria em 2 grandes troncos linguísticos. Os macro-Gs, então eu falei há pouco dos Gs ou tapuias, uma das 4 nações que habitava inicialmente o país. Hoje fala-se do grupo macro-G e do grupo tupi, que, na verdade, comportariam esses quase 850 mil indígenas que vivem no nosso país. Dos grupos atuais, que nós queremos também apresentar rapidamente, quais são os mais numerosos? Quais são as nações? Entre esses 2 grandes troncos linguísticos, quais são as principais nações, quais são os principais agrupamentos culturais indígenas no Brasil atual? Então, nós podíamos destacar os ticunas, principalmente no estado do Amazonas, aproximadamente 35 mil pessoas. O grupo Guarani, um grupo também extenso, principalmente no sul, Rio Grande do Sul e do Paraná. Há a presença de alguns pequenos grupos guaranis ainda no estado de São Paulo, depois nós vamos falar um pouco disso, aproximadamente 30 mil pessoas. Os caigangues ou caigangues, também no sul, Santa Catarina e Paraná, especificamente, 25 mil pessoas. E aí nós temos, predominantemente, a partir dos próximos grupos, as nações que habitam a Amazônia e o Centro-Oeste. Os Macuxis, Amazonas e Roraima, 20 mil pessoas. Os Terenas, que também até se constituem num grupo conhecido, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, aproximadamente 16 mil pessoas. Os Guajajaras, no Maranhão, e eu queria até chamar a atenção de vocês, vejam, são 14 mil cidadãos. Não sei se todo mundo percebeu quando a Ana falou, a Ana é do estado da Paraíba, então ela é uma indígena nordestina. Alguns estados nordestinos têm uma comunidade indígena expressiva, como é o caso do Maranhão. E para nós que moramos aqui no Sudeste, talvez, já que nós estamos falando de avanços e preconceitos, talvez um dos primeiros estereótipos seja o fato de quando nós falamos em indígenas no Brasil, pensarmos sempre na Amazônia, ou no máximo no Centro-Oeste. E vejamos que o grupo maranhense, né, os indígenas que residem no Maranhão, também formam um grupo expressivo, como em outros estados nordestinos. A Ana vai falar um pouco disso. Então, os Guajajaras, no Maranhão, aproximadamente 14 mil pessoas. Os Chavantes, no Mato Grosso, 12 mil. Os Yanomamis, um grupo mais conhecido, até internacionalmente, estado do Amazonas e Roraima, aproximadamente 12 mil indivíduos. Os Pataxós, na Bahia, a zona do descobrimento, assim chamado, sul baiano,
9.700 pessoas, e os potiguaras, também no Nordeste, no Rio Grande do Norte, aproximadamente 7.700 pessoas. Então, esses dados iniciais são para nós começarmos a conversar. Gostaria até que a Ana falasse um pouco, que ela iniciasse, por favor, falando dessa questão dos índios nordestinos, como é expressiva a presença indígena em alguns estados nordestinos. E a Ana, como é paraibana, ela tem uma experiência muito interessante nesse sentido. Ana, por favor. Só uma correção, os potiguaras, eles ficam aqui, na Paraíba. Pelo que eu conheço, a região potiguara fica aqui na Paraíba. Também tem no Rio Grande do Certo. Norte, mas eu acho que aqui é bem maior. Uhum. Então, aqui a gente tem, como eu já Pode falar, falei, Ana. a gente tem os potiguaras e os tabajaras aqui na Paraíba. Você vai falar, Ana, a respeito da sua experiência, por favor? Tá dando para ouvir? Agora Eu sim, Ana. disse, Ana, Agora tá assim. Pronto. Então, como o meu povo, ele sofreu muito com a colonização, a gente teve a nossa cultura perdida e a gente precisou, né, fazer essa retomada quando o nosso cacique geral, ele ia ser jogador profissional de futebol lá em Portugal. E aí ele veio visitar os parentes dele aqui na Paraíba e ele sempre ouviu uma história de que os parentes dele falavam que era injusto trabalhar numa terra que pertencia a eles, né? E aí ele foi, pegou nossos parentes e foi na FUNAI procurar saber dessa história e aí, com os estudos da universidade, constatou que a gente era o povo indígena Tabajara. E aí a gente começou com o nosso processo de retomada, todo aquele processo cultural, de se afirmar como indígena e de se envolver no movimento indígena. E foi um processo que está durando há 15 anos, como eu falei, e é difícil porque a gente não tem terra demarcada, então alguns parentes moram na cidade, como eu, e é bem difícil por isso. Acho que essa é a maior dificuldade, sabe? A falta de demarcação de terras é a maior dificuldade para a gente. E é isso. Na verdade, em cima disso que a Ana colocou, né, essa dificuldade de acesso à terra ou de demarcação da terra, né? E, na verdade, eu acredito um dos grandes preconceitos que existe em relação à comunidade indígena por ela formar uma população que vive completamente integrada naquele meio. Então, quando nós pensamos na caça, na pesca, mesmo na agricultura, que algumas tribos, que alguns povos praticam, você tem uma integração bastante particular entre a comunidade e o meio ambiente. Então, é uma comunidade completamente inserida naquele ecossistema. E isso, em relação à sociedade capitalista, muitas vezes, cria a falsa impressão, e daí o preconceito, que o indígena não trabalha. Que como o indígena, como as comunidades indígenas vivem da caça, da pesca, da coleta, como se fosse uma maneira mais fácil de sobreviver. E isso, na verdade, é fruto de muito preconceito. Então, eu acredito que esse choque cultural entre a chegada do homem europeu
a miscigenação no Brasil que deu origem à nossa população. E o fato de muitas comunidades, muitas nações indígenas, à medida que o branco europeu chegava, muitas comunidades iam para o interior, afastando-se desse contato com o homem europeu. Houve muitas guerras, houve muitos confrontos, muitas mortes, e muitos grupos indígenas, muitas nações desapareceram fruto desse contato, seja pelas guerras, pelas doenças, ou até pela destruição do ecossistema onde essas nações indígenas viviam. Mas, em contrapartida, muitos grupos foram para o interior. Então, mesmo aquela divisão inicial que nós falamos a respeito da presença das 4 grandes nações indígenas no Brasil, como eu disse, essa divisão ela foi feita pelo branco, pelo europeu. Por isso que ela é um pouco contestada hoje. E muitos povos indígenas no Brasil foram dizimados sem sequer serem conhecidos. Então, na verdade, muitos grupos desapareceram sem terem sido sequer conhecidos. E isso fez com que ocorresse uma mudança demográfica bastante significativa. Então, há estudos antropológicos que mostram grupos indígenas, comunidades, nações, por exemplo, que viviam no litoral. E a partir do contato com o homem europeu, esses grupos tiveram que migrar, esses grupos foram em busca de novas terras no interior, cada vez mais distantes do contato com o homem europeu. Então, na verdade, houve uma miscigenação em muitos lugares, isso está na raiz da cultura, da formação da população brasileira, mas em outros, literalmente, os indígenas saíram para sobreviver. Então, me parece, né, Ana, inclusive, que no Nordeste, quando você falou, você fez a observação dos povos potiguaras, né? Na verdade, essa polêmica em relação, como você disse, não, mas hoje, muito mais na Paraíba do que no Rio Grande do Norte, quando você fez aquela correção inicial. E isso aparece também em alguns estudos antropológicos. Essas migrações indígenas, isso é muito antigo, até como fruto desse contato com o homem branco. E aí, consequentemente, a mudança e adaptação de alguns povos indígenas até em outras regiões. Então, quando você falou, por exemplo, do Rio Grande do Norte e da Paraíba, em Pernambuco, na região do Agreste, né, você ainda tem tribos numerosas, né, tribos indígenas numerosas. E muitas delas são hoje tribos urbanas, ou tribos com maior contato com o chamado homem de origem europeia. Então, isso foi bastante comum no Brasil. Por exemplo, nós citamos os Caingangues, né? Inicialmente, eles habitavam o estado de São Paulo. Há estudos que mostram isso. Hoje, a maioria deles vive em outras regiões. Aqueles que restaram, as comunidades que sobraram, vamos dizer assim, hoje elas vivem em outros estados, em outras regiões do Brasil. Então, essa mudança, essa locomoção demográfica, essa locomoção populacional, ela foi bastante intensa no nosso país. Então, você tem uma ação e uma reação. A busca de novos biomas para sobreviver, para a sobrevivência, por parte de muitas comunidades indígenas, enquanto outras, de uma forma ou de outra, se submeteram, de forma proposital ou não, à miscigenação com a população que chegava de origem europeia. E além dos europeus, depois os indígenas, depois os negros, que chegaram escravizados da África, e toda essa mistura, toda essa miscigenação está na raiz da própria sociedade brasileira. Então, nós Marquinho, temos uma mudança nacional bem significativa. Pois não, Rafaela? a Kimberly perguntou se ainda há tribos completamente isoladas do Brasil, e se sim, aonde? Existem relatos, existem contatos, evidências
ainda de algumas tribos isoladas no Brasil, principalmente em áreas, logicamente, de difícil acesso, principalmente na região amazônica. Então, há contatos, há alguns contatos, mesmo a mídia, né? A mídia impressa, né? Qualquer tipo de mídia, né? Hoje pelas redes sociais, há uma divulgação, eventualmente, de alguns novos contatos com grupos isolados. Então, o que nós temos de conhecimento hoje é que esses grupos isolados, em sua maioria, estão na região amazônica, em áreas de difícil acesso. Então, vez ou outra, a mídia divulga. Houve um contato, né, um contato inicial, parcial, com um grupo, isso não é uma coisa fácil, mas com um grupo aparentemente isolado. Então, das notícias que nós temos, até dos estudos, né, que algumas universidades brasileiras realizam, de alguns grupos isolados ainda na Amazônia. Há 30 anos atrás, havia relatos ainda de grupos isolados no centro-oeste, norte de Mato Grosso, onde é hoje o Tocantins, que no passado ainda era estado de Goiás, mas logicamente pensemos, à medida que a fronteira agrícola do país avança, à medida que a ocupação desses biomas, principalmente do cerrado e da floresta amazônica, à medida que essa ocupação ocorre, esses grupos também vão se locomovendo. Então, é um fato que tende a desaparecer. À medida que o tempo passa, provavelmente todos esses grupos isolados vão desaparecer, principalmente em função do avanço da fronteira agrícola do país. Então, pensemos principalmente nas plantações de soja, a borda sul da floresta amazônica, criação de gado, a agropecuária em grande escala, tudo isso faz naturalmente com que esses grupos isolados desapareçam, ou, de uma forma ou de outra, eles acabam fazendo contato com a população brasileira de uma forma geral. E esse contato, num primeiro momento, é bastante maléfico, é bastante difícil, principalmente em termos de saúde. Nós sabemos, né, que o índio, né, imaginemos um grupo isolado, um grupo pequeno, ou até um grupo mediano, a dificuldade num primeiro contato, né? Um simples vírus, né, vamos colocar assim, tem causado nesse ano em especial, 2020, toda essa situação mundialmente caótica. Nós estamos falando do planeta inteiro, nós estamos falando de milhões de pessoas. Vocês imaginem numa comunidade de 100, de 200 pessoas ou menos, que vivia isolada há séculos, talvez milênios, e que de repente faça contato com outros agrupamentos humanos. Então, em termos de saúde, isso é bastante difícil num primeiro momento. Então, nós temos relatos na história de grupos que simplesmente desapareceram. Foi feito um contato, e aqui eu lembro uma figura, né, da historiografia brasileira, o Marechal Rondon, Cândido Rondon. Ele é um indigenista, né? Como se dizia antigamente, no início do século XX, né? Quem era um indigenista? Geralmente era um militar de carreira, que tinha por finalidade, e nós sabemos que ao longo do tempo as Forças Armadas no Brasil foram se profissionalizando, então nós temos militares que são engenheiros, que são médicos, que são enfermeiros. À medida que o governo, que o Estado brasileiro ia efetivamente consolidando a sua presença no interior do país, em áreas desabitadas, principalmente o Centro-Oeste e a Amazônia, o Norte, o Estado ia efetivamente se consolidando nessas regiões. De que forma? Estabelecendo contatos, abrindo estradas, fazendo esse contato inicial com essas comunidades isoladas, e há relatos, como eu disse, que no simples contato, dali um mês, aquela tribo estava toda contaminada de gripe, por exemplo, uma gripe simples,
mas que em semanas dizimava boa parte da população, principalmente as crianças e os idosos. Acho que nós que estamos vivendo a pandemia hoje, podemos entender muito bem como isso funcionava. Se hoje, com toda essa capacidade tecnológica, com todo esse conhecimento acumulado que nós temos, nós estamos vivenciando uma situação como essa que o Brasil e o mundo vivem hoje, imaginemos há 20, há 50, há 70 anos atrás, o Marechal Cândido Rondon, a sua atuação, como eu disse, ele era um militar, um indigenista, ou seja, alguém que coordenou expedições, principalmente no centro-oeste e no sul da Amazônia, para fazer o contato do Estado brasileiro, através das Forças Armadas, com comunidades indígenas que na época ainda viviam isoladas. Então ele era um indigenista, alguém responsável por fazer esse contato inicial. E segundo a história, segundo a historiografia, ele era uma pessoa bem aberta ao contato com a comunidade indígena. Ele era alguém que compreendia, em parte, dentro do contexto da época, digamos assim, a especificidade daquela comunidade. Então, não é porque eles viviam de uma forma diferente que eles não queriam trabalhar. Parece, o que se sabe hoje, é que ele era sensível a essa situação. Ele entendia e não tinha uma postura preconceituosa em relação a isso, como outros tiveram. Outros indigenistas, outros militares, outros profissionais que também realizaram esse contato com tribos, com grupos isolados até então. Então, nós estamos falando, o Marechal Rondon, especificamente, década de 30, 40, 50, ele é um militar responsável por essas expedições. Então, há relatos, como eu disse, que num simples contato, em semanas, uma parte daquela tribo morria, desaparecia, simplesmente desaparecia, por uma doença que para o homem de origem europeia, coloquemos assim, era algo simples, mas que para o indígena era bastante letal. Isso aconteceu no mundo inteiro. Então, se nós pensarmos em comunidades primitivas na África, na Ásia, na América do Norte, né, nós sabemos que esse processo é mundial. Então, Ô, gente, voltando à pergunta, né? é, Pode falar, Biana. o Lucas Salgado perguntou: como vocês avaliam o sistema de cotas para os indígenas em várias instituições universitárias no Brasil? Isso pode ser considerado um avanço? Acho que até a Ana pode comentar bastante sobre isso, né? Ela está ainda no ensino médio, então acho que ela tem bastante coisa para falar sobre, talvez. Calma, deixa só eu ler a pergunta para mim poder raciocinar. Então, o sistema de cotas hoje, para mim, tá legal, né? Digamos assim. Acho que dá para aprovar. E é tanto que no meu povo tem vários cotistas cursando antropologia e eu quero cursar artes, então eu vou entrar como cotista, né? Então acho que tá legal. Foi um direito conquistado nosso, então A Ana usou uma expressão interessante agora. Foi um direito conquistado. Ela usou essa expressão, né? Foi um direito conquistado. Eu acho isso bem interessante. Como vocês sabem, o sistema de cotas no Brasil, para a sociedade, é bastante polêmico. Muitas pessoas são contrárias ao sistema de cotas para minorias, para quilombolas, para negros, para indígenas. E aí a Ana usou essa expressão, né? É bastante interessante, é um direito adquirido. E eu concordo. Eu concordo. Por quê? Se nós pensarmos que essas minorias, que essas populações que não eram minorias no passado, elas foram expropriadas de tudo que elas possuíam. Elas foram expropriadas da sua terra,
do seu modo de vida, do direito de ir e vir, foram escravizadas. Então, muitos autores, ao defenderem o sistema de cotas, afirmam o quê? Que é uma dívida histórica que o Estado brasileiro possui com determinadas populações, que foram expropriadas de tudo que elas possuíam, inclusive do direito à vida. Então, o sistema de cotas seria uma forma, nessa perspectiva, de recuperar todo um tempo, toda uma vida que foi perdida de milhares de pessoas. Então, hoje, os representantes das nações indígenas, negras, quilombolas, teriam o direito de recuperar, em parte, por isso que eu ressaltei a expressão da Ana, que eu valorizo muito, que eu acho muito interessante, essas populações teriam o direito de uma espécie de compensação para tentar recuperar aquilo que lhes foi tirado. Então, na verdade, uma dívida histórica, é esse o ponto de vista de muitos autores. Esse é um aspecto. Existem outros aspectos a serem considerados. Se nós pensarmos na própria questão da escravidão no Brasil, indígena e africana, como essas populações foram, na verdade, bastante vitimizadas por todo um contexto econômico e social. Então, tirando essa questão histórica, vamos supor, né, não levando em consideração essa questão histórica, que eu particularmente considero a mais relevante, mas vamos supor que nós deixássemos essa consideração histórica num segundo plano, que nós pensássemos só no aqui e no agora, no Brasil do século XXI. Né? Deixando essa questão cultural, essa questão histórica de lado. Né? Mesmo assim, o sistema de cotas é muito interessante. Por quê? As populações que vivem, muitas vezes, na marginalidade, através do sistema de cotas, conseguem uma maneira de acesso, no caso, ao curso universitário, por exemplo, né? É uma ilustração, o direito ao acesso, sendo que de uma outra forma, num círculo vicioso de exclusão, dificilmente eles conseguiriam ter acesso. Então, é aquela situação bem concreta, né, pessoal? Um bairro pobre, sem estrutura, uma família que luta para sobreviver, independente dela ser indígena, negra, quilombola, qualquer cidadão brasileiro, qualquer família brasileira. Sobreviva com dificuldade, uma condição real, efetiva, para que um filho seu chegue ao curso superior, à universidade. Lógico, nós sabemos, muitas pessoas trabalham muito, trabalham o dia todo, estudam à noite, pagam os seus estudos numa instituição privada com muita dificuldade, mas esse acesso é muito difícil. E para uma população já marginalizada, independentemente dela pertencer a uma minoria ou não, uma população já marginalizada, ela tem muito mais dificuldade de acesso a esse serviço, que poderia ser público, que poderia ser para todos. E, infelizmente, no nosso país não é. Por todo um contexto, por toda uma estrutura, por toda uma história, né? Nós sabemos que isso é muito macro, né? Está muito além dos desejos individuais de cada um ou de qualquer grupo, né, politicamente organizado. Nossa estrutura secular. Então, eu, particularmente, considero que o sistema de cotas é um ganho, por várias razões. E no caso especificamente dos indígenas, né, eu não quero me prolongar tanto nessa questão, vocês sabem, acredito que todos saibam, a Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar,
ela tem, além do sistema de cotas para indígenas, existem convênios, existem parcerias, e eu acredito que vocês saibam, todos vocês, ou a maioria saiba, que há um grande número de indígenas estudando hoje na UFSCar. Isso é fruto de todo um trabalho que já vem de décadas, de convênios, de programas sociais, e também da questão das cotas. Então, eu particularmente... Marquinho, na verdade, Ana, a Carol perguntou quais são os impactos causados nas aldeias e comunidades indígenas sem as terras demarcadas. Eu vou falar os impactos que aconteceu no meu povo, e eu acredito que não foi só no meu povo, né? Na minha etnia, e sim na do Brasil inteiro, né? Por conta da invasão, de tudo que aconteceu. Foi a perca da nossa espiritualidade, com a nossa cosmologia, a perca da nossa cultura, da nossa ancestralidade familiar também, acredito que isso. E, e linguística também. A gente acabou perdendo, né, a nossa língua por conta da colonização. E acho que são esses os maiores impactos causados nas comunidades indígenas, nos povos indígenas. Acho que foi isso. Eu gostaria de comentar, pessoal, em cima disso que a Ana colocou, né? Eu falei há pouco de índios urbanos, né? Que é uma expressão bastante usada hoje na antropologia brasileira. E agora a Ana falou também, ela abordou a questão da ancestralidade e da perda até da língua, né? As gerações indígenas mais jovens, muitas, né, perderam, né, a sua língua materna, né? Por todo esse contato e principalmente pela perda da terra, né? Pela não regularização daquele espaço que de direito seria da comunidade. Então, o que tem acontecido muito, né, principalmente nos estados do Centro-Oeste e da Amazônia, como há essa perda de identidade, então, muitas comunidades indígenas em contato, né, com realidades urbanas, aos poucos vão morando em cidades, pequenas cidades, vão realizando pequenos trabalhos naquela comunidade, há uma perda da identidade indígena, ou seja, uma perda da relação com toda essa cultura ancestral. E aí o que ocorre? Essa perda de identidade, muitas vezes, ela cria aquilo que se chama hoje doença social. Então, você tem problemas psicológicos, você tem problemas psiquiátricos. Existem vários estudos nessa linha em comunidades indígenas, em comunidades quilombolas no Brasil. Há um contato da comunidade com outros grupos, cidades próximas, enfim. E hoje, né, pelos mecanismos, pelos meios de comunicação social, esse contato é cada vez maior. Então, essa perda de identidade com as suas raízes, ela faz com que a pessoa, muitas vezes, perca também a própria noção de si mesma. Então, há estudos, por exemplo, né, sobre a incidência de alcoolismo, muita incidência de alcoolismo em algumas comunidades indígenas, ou até o uso abusivo de drogas, né, excessivo, em algumas comunidades em especial. E os especialistas dizem que muitos desses problemas, dessas chamadas doenças sociais, são fruto dessa perda da identidade. Então, imaginemos uma comunidade, uma família indígena, que perde completamente esse contato com a ancestralidade. Ela não tem mais contato com a terra, ela mora na cidade,
ela não tem mais essa preocupação, ela perdeu a língua materna. Então, quem é essa pessoa? Quem é essa família? É a mesma nós, né? Qualquer uma das nossas famílias. Quais são as nossas referências? Então, por exemplo, a nossa história, os nossos pais, tios, avós, amigos, né? Cada um tem a sua história. Jovens, né? Cada um já tem a sua experiência de vida. Perdem a sua identidade. E perdendo a sua identidade, elas são mais estariam expostas num outro contexto. Então, mesmo na área da psicologia, existem muitos estudos sobre isso. Doenças sociais entre comunidades indígenas. Isso acontece particularmente hoje no Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins. Por quê? Como eu disse há pouco, o fato de, nesses estados, nessas regiões, o avanço da fronteira agrícola do país, ele faz com que cada vez mais essa comunidade indígena ela perca sua identidade, sim, nesse mundo capitalizado no qual nós vivemos, nessa estrutura socioeconômica. Então, qual o impacto disso para uma comunidade que sempre viveu da terra? Qual o impacto disso numa pessoa jovem ou mais velha que tinha um vínculo muito estreito com aquele bioma, com aquele ecossistema, e de repente nem o bioma existe mais? Ele já foi completamente alterado pela prática agrícola, pela prática da pecuária. Em muitas regiões do Brasil, inclusive regiões indígenas, a mineração, que hoje é um problema, né? Então, a demarcação, voltando um pouco às perguntas anteriores, a demarcação de terras indígenas ela é fundamental para que a própria comunidade sobreviva, porque não é só o problema de ter ou não a terra. Eu me lembrei agora de uma questão, vocês já devem ter ouvido essa expressão, gostaria até, por favor, que a Ana depois também falasse. Durante muito tempo, houve uma crítica no Brasil, e ainda existe, de certa forma, a demarcação de terras. Surgiu até um slogan, isso é dos anos 80, muita terra para pouco índio. Lembra que eu disse há pouco, pessoal, logo no início da nossa conversa hoje, população indígena do Brasil aumentou um pouco a partir dos anos 80. Mas antes disso, o decréscimo era acentuado. Então, os mais não plantam, sendo que eles não cuidam da terra, sendo que eles não criam gado. Então, existe, na verdade, uma falta de conhecimento da própria essencialidade de uma comunidade primitiva, ou de uma comunidade que viva em contato com a terra, talvez muito diferente da forma como nós, né, cidadãos urbanos, vivemos. Então, esse slogan, ele foi cunhado no Brasil nessa época. É muita terra para pouco índio. Mas aí nós temos que levar em consideração o quê? Justamente esse aspecto, né? Há uma necessidade, até porque muitas comunidades indígenas no Brasil eram inicialmente nômades ou seminômades. Então, a caça, a pesca, a coleta, mesmo a prática da agricultura, para algumas comunidades, ela é itinerante. Então, você planta aqui, você colhe, depois você vai para uma outra região. Mesmo a questão da caça, ela é muito sazonal. Ela depende da pesca. O índio, né, ele é muito sensível ao ciclo natural. Então, tem a época do ano em que a pesca diminui enquanto atividade econômica, porque os peixes estão se reproduzindo. Uma comunidade indígena sabe disso. Uma comunidade indígena reconhece isso, o que talvez para nós, cidadãos urbanos, não seja uma coisa fácil. Então, você precisa ter uma lei federal ou uma lei estadual para que na Piracema, na subida dos cardumes para a cabeceira dos rios, eles sobem por quê?
para se reproduzir. A comunidade indígena não precisa de uma lei que obrigue a população a respeitar o período da piracema. Faz parte da cultura indígena que vive naquele bioma respeitar aquele período. Isso muitas vezes, aqui eu me lembro de comunidades africanas, até na América do Norte, né? Isso faz parte da cultura indígena. E eu não posso pescar nesse período, porque existe um ciclo, é sazonal. E isso é regulado até por questões religiosas. Uma explicação religiosa para esse ciclo natural, para esse ciclo de reprodução dos animais. Uma comunidade indígena conhece e reconhece isso. Não precisa uma lei para obrigar as pessoas a não pescarem na piracema. Então, daí eu volto na questão. A demarcação de terras é fundamental para a sobrevivência de uma comunidade indígena, porque é ela que vai garantir que aquele modo de vida se perpetue. Porque se aquele modo de vida não se perpetuar, você tem outros problemas, doenças sociais, como eu disse, até em razão da perda da identidade. Então, Ana, isso é bastante... licença, Marco. Pode falar. Ana, a Érica fez uma pergunta. Como foi para você essa transição da cidade para a aldeia e vice-versa? Como é ser uma jovem indígena nordestina no dia de hoje? Então, sobre eu ser indígena nordestina, né? Ser nordestina o pessoal já tem um preconceito, né? E ainda mais indígena, o preconceito vem em dobro. E para mim está sendo um pouco complicado essa transição de ir para a aldeia e vir. É tanto que eu só visito os meus familiares de lá e só vou na aldeia no máximo 2 vezes por ano. E fica difícil de manter a minha identidade, sabe? E é muito, muito, muito complicado mesmo para mim, para o pessoal que mora aqui na cidade, é muito difícil isso. Ainda mais com questão de transporte, que a gente não tem muita condição financeira de pagar transporte. Então, é isso. Marco, a Letícia falou assim: no slide estava a população indígena Yanomami, e o professor citou que elas são conhecidas como internacionalmente. Por qual motivo? Veja, a Rafaela, né, que perguntou, a Rafaela que falou, né, que fez a pergunta que uma outra pessoa, né, questionou. Os Yanomamis, até meados dos anos 1970, pouco antes, 1960, a maioria da nação Yanomami era isolada. Eu me lembro, inclusive, pessoal, quando eu tinha a idade de vocês, isso já faz algum tempo, eu me lembro na mídia, na época era mais a televisão, falar muito dos Yanomamis. Por quê? Porque o contato estava sendo feito naquela ocasião. Isso foi na década de 70. Os Yanomamis, como eu disse, como está no nosso slide, né? Amazonas e Roraima. Hoje, em especial, a maioria dos Yanomamis vive em Roraima, no estado de Roraima. E essa região norte, setentrional do Brasil, até hoje é pouco povoada, né? Roraima é um dos estados menos povoados do Brasil. E Roraima tem uma extensão considerável. Hoje aumentou muito na região, no estado, a mineração, mesmo o cultivo do arroz, a criação do gado. Mas há 40 anos, 50 anos atrás não era. Então, os Yanomamis se tornaram conhecidos internacionalmente por ser uma nação indígena brasileira numerosa e cujo contato foi feito mais recentemente, como eu disse, anos 60, 70. E aí houve todo um trabalho de demarcação de terras. E o detalhe,
uma boa parte dos Yanomamis vive na Venezuela, que faz fronteira com o estado de Roraima e com o estado do Amazonas. Então, na ocasião, isso já foi nos anos 80, a reserva Yanomami no Brasil se estende por todo o norte, a porção mais setentrional de Roraima, na fronteira com a Venezuela, e do lado venezuelano existe um parque nacional venezuelano, porque também lá há uma certa quantidade de tribos de nações Yanomamis vivendo em território venezuelano. E aí, voltando um pouco, Rafaela, aquela observação que eu fiz do slogan, é muita terra para pouco índio, se você somar a extensão do território Yanomami na Venezuela, com a extensão do território Yanomami no Brasil, em Roraima, é do tamanho de Portugal. Tudo bem, Portugal é uma nação europeia pequena, mas isso salta aos olhos, principalmente dos mais críticos. É desnecessário, né? Os mais críticos diriam, é desnecessário que haja tanta terra para 20, para 15 mil índios. Mas os Yanomamis, em especial, por exemplo, eles são seminômades. Então, há uma locomoção populacional natural, em função da caça, da pesca e principalmente do cultivo da mandioca, que é bastante comum entre eles, né? Então, eles precisam de uma grande extensão de terras para sobreviver, porque se eles não tiverem isso, a comunidade não sobrevive dentro daquele contexto, daquele meio de subsistência no qual eles são inseridos. Então, voltando à pergunta, eles se tornaram, os Yanomamis se tornaram muito conhecidos internacionalmente, inclusive, devido ao fato de se constituírem num grupo de contato recente. E vizinho, eu queria destacar também, pessoal, vizinho de Roraima, tem a região de São Gabriel da Cachoeira, no norte do Amazonas, que também é uma área predominantemente Yanomami. Toda a porção mais setentrional do Brasil. Ana, o Danilo tá pedindo para você falar um pouquinho mais sobre o seu povo. Ele perguntou também com qual frequência você visita as aldeias e ele disse que ficou sabendo que eles estão com uma aldeia nova e pediu para você comentar um pouquinho mais sobre. Então, como eu disse, eu só vou no máximo 2 vezes por ano. E sim, é a Aldeia Nova Conquista, que é a nossa nova aldeia, que a gente precisou invadir um espaço que fica na região sul, aqui do Nordeste, e a gente precisou invadir esse espaço porque o Estado não estava tomando reconhecimento de que aquela terra era nossa. Então a gente simplesmente invadiu, né? Porque é nosso por direito e é assim que funciona com nós indígenas. A gente não fica esperando, a gente vai lá quando quer alguma coisa, é assim. E é isso. Ana, o Danilo também disse que ficou sabendo que os tabajaras vão começar a estudar o tupi na aldeia, através de aulas ministradas por um professor de Potiguara, daqui de Montemor, a aldeia dele. É verdade? Isso. Sabe dizer? A gente vai começar quando a aldeia já tiver com uma estrutura para receber a gente. Aí a gente vai começar com essas aulas de tupi. Gente, o Rafael perguntou se existem organizações indígenas nacionais que representam diferentes etnias. E caso elas existam, qual o papel social delas? Você quer responder, Ana, por favor, primeiro? Quer comentar? Então, a gente tem a APIB,
que representa nacionalmente os povos indígenas, que é a articulação dos povos indígenas, né, do Brasil. E é a única que eu tenho conhecimento, assim, que me representa. E de outras etnias, cada uma tem a sua, né, a sua articulação. Na minha tem uma articulação. E o papel social delas é exatamente buscar a demarcação de terras e mais visibilidade na política. Voltando, né, apareceu aqui uma outra pergunta ao lado, acho que depois as meninas vão comentar. Isso que a Ana falou, né, da representatividade nacional, né? O que eu sinto às vezes, né, queria até depois, se possível, se a Ana também comentasse da realidade dela, alguma coisa em relação a isso. Hoje no Brasil é muito forte, por exemplo, um movimento, algumas igrejas têm conselhos de atuação junto aos indígenas, né? Até alguns conselhos fortes, que têm até representação no Congresso Nacional. Mas muitas vezes essas igrejas têm também um trabalho direcionado, vamos dizer assim, à conversão dos indígenas para um determinado credo, uma determinada crença. Existem conselhos bastante fortes, né? Como a Ana falou, né? Ela citou conselhos de representatividade indígena nacional, né? Existem outros órgãos, mas eles estão mais ligados a ideais religiosos, né? Muitas vezes da igreja A, B ou C. E isso muitas vezes também cria alguns conflitos, né? Dentro do governo federal, né? A FUNAI é um órgão, né, de expressão federal que faz essa mediação, vamos colocar assim, né, dentro de uma determinada perspectiva, o que não necessariamente representa os anseios da população indígena, né? Eu acredito que é importante nós fazermos essa ressalva, né? Uma coisa é você ter um órgão formado somente por lideranças indígenas. Outra coisa é você ter outros conselhos, outros órgãos, com outras pessoas que dialogam com os indígenas. Eu acho que são duas questões bem diferentes. E nesse aspecto, não só no Brasil, pessoal, vocês sabem, tenho certeza, isso é mundial, né? Muitas organizações religiosas. Na Amazônia brasileira, em especial, isso é muito forte hoje. A ação de algumas igrejas que realizam um trabalho junto às comunidades indígenas. E esse trabalho não é necessariamente, digamos, de preservação da cultura indígena. Tem outros interesses paralelos. Ana, a Érica perguntou para você como você busca manter a sua espiritualidade e identidade em meio à cidade. E você sofre algum tipo de racismo perante aos não indígenas aí em sua região? Sim, é o que eu mais sofro, é isso, é o racismo, principalmente na escola, por conta da minha espiritualidade, que eu consigo manter conversando com os meus familiares que são da aldeia. A gente usa a internet, né, para isso, e a gente vem sempre se comunicando sobre os nossos cantos, a nossa espiritualidade. É assim que a gente mantém. E aqui, como a minha região, quase ninguém sabe, né, da existência não sabia da existência dos indígenas, as pessoas começaram a me ver e saber, né, da existência dos indígenas Tabajara aqui na Paraíba. Então, eu acredito que eu represento muito o meu povo aqui na minha região, apesar de todo o preconceito que eu passo por isso, mas acredito que estou representando eles, sabe? A Letícia perguntou assim, gente: vocês sabem dizer se há rivalidade entre as aldeias? Ou todos entendem que o espaço social no Brasil, para ser reconhecido, é a junção da força de todos? Posso responder essa pergunta ou...
Claro, Ana. Pode sim. Então, existe sim muita rivalidade, até mesmo dentro de etnias que, por exemplo, a minha etnia. Existe sim esse tipo de rivalidade por terras, porque por causa da ganância de alguns, existe, e alguns não entendem que a gente precisa estar unido para conseguir, sabe, a demarcação de terras. E tem muito disso, de rivalidade, sabe? E não só dentro das aldeias, como também, né, a rivalidade entre não indígenas existe muito também. Sendo que para a gente conseguir isso, a gente tem que ter, né, essa unificação da própria aldeia junta para conseguir isso, mas infelizmente não tem. Não existe muita unificação. Ana, atualmente a presença indígena no estado de São Paulo é forte? Sim, sim, tem muitos indígenas de várias etnias lá em São Paulo. O que eu posso falar aqui são os Guarani. Os Guarani, eu acompanho eles estão em retomada de espaço lá no Jaraguá, no Pico do Jaraguá. E eles vêm lutando por essa retomada de espaço. Se vocês puderem acompanhar no Instagram lá, luta pelo Parque Jaraguá. Eles estão lutando por esse parque e eles sofrem muito. Sabe, é horrível o sofrimento deles para conseguir esse espaço, sabe? Se vocês verem tudo que eles passam, eu recomendo vocês acompanharem a luta deles, que para vocês aprenderem um pouco mais. Gente, o Rafael perguntou se o avanço tecnológico causa algum impacto ruim nas comunidades, fazendo com que os indígenas se sintam afetados e até mesmo menos próximos aos seus ancestrais que se mantinham longe das cidades. Sim, pelo menos na minha aldeia e na visão que eu tenho da aldeia das outras etnias, não causou um grande impacto, até porque a gente utiliza isso para se comunicar, para falar sobre a nossa luta e para ganhar mais visibilidade. É como eu disse, eu consigo manter a minha espiritualidade conversando com outros parentes, né, usando um aparelho tecnológico. E isso não me faz menos indígena, muito pelo contrário, né? Eu consigo manter a minha espiritualidade. E eu não acho que um celular vai me fazer menos próximo dos meus ancestrais e da minha espiritualidade, né? Como eu disse, muito pelo contrário. Eu gostaria de voltar um pouquinho, pessoal. Vocês perguntaram, a Ana falou, achei bem interessante, né, do contato que ela tem com os guaranis aqui do estado de São Paulo. E ela citou o Pico do Jaraguá, né? O Pico do Jaraguá ali na entrada da cidade de São Paulo. Quem vai do interior, né, da cidade de São Paulo para a capital, pela rodovia, né, Bandeirantes, né, você enxerga o Pico do Jaraguá. E muitas pessoas não sabem que em plena grande São Paulo existem algumas comunidades indígenas. Ali no entorno, né, são todas guaranis, como a Ana disse, né, há um certo número, né, de aldeias, de comunidades, o que restou da Mata Atlântica naquele local. E há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio, eu tive um contato com 2 jovens guaranis, eles residem, foi uma coincidência, né? O nosso contato foi, na verdade, uma coincidência. 2 jovens indígenas guaranis, eles residem numa aldeia em Cubatão, ali do lado de Santos, entre Santos e o Guarujá, né? Então, eles relatavam, né, o dia a dia, enfim. Então, quando você fala São Paulo, né, há a impressão, né, que não existem mais indígenas em São Paulo. E como a Ana disse, né, o grupo Guarani, né, o que sobrou aqui no nosso estado, né, que tem toda uma luta, toda uma participação. Eles são muito organizados, como a Ana disse, né? Eu tive algum
contato, como eu falei, e é bem interessante. E a maior parte dessas tribos, né, no litoral, algumas na Grande São Paulo e algumas aqui na região de Bauru. Aqui perto de nós, em Bauru, existem aldeias guaranis, pequenas, mas com uma certa quantidade de pessoas. Então, nós praticamente temos a presença indígena em todo o Brasil, mas em muitos estados uma quantia muito pequena. Ana, você pode falar mais para a gente sobre a arte e os cantos? Então, cada etnia, né, como eu já disse, tem o seu modo de vida, tem a sua cultura, e os cantos, alguns cantam em tupi, outros são em português mesmo, né? O meu povo, por exemplo, né, devido à perca linguística, a gente canta em português. Os potiguaras, eu já vi alguns rituais dele que canta em tupi, alguns em português, mas nas canções sempre tem uma influência do tupi. Sempre tem uma influência também da nossa espiritualidade com as nossas divindades, né? Por exemplo, sou Tabajara nessa terra de Tupã. Eu sou Tabajara nessa terra aqui que Tupã criou. Então tem muito essa espiritualidade, sabe? Não é só um canto, sabe? É, é uma comunicação as nossas divindades. Ana, qual que é a opinião da sua tribo e sua sobre o atual governo? A minha opinião, acredito que seja a maioria, né, dos povos indígenas do Brasil, que é um governo completamente anti-indigenista, e ele já demonstrou isso, inclusive o antigo ministro da Educação, se eu não me engano, ele usou o termo em uma reunião que odeia o termo povos indígenas. Ele odeia o termo povos indígenas. Vocês têm noção disso? Então, é um governo completamente anti-indigenista que já demonstrou isso, né? E já demonstrou o ódio por nós, povos indígenas, povos originários, que eles não respeitam a gente, não tem respeito por nós. E assim, se depender desse atual governo, nenhuma terra vai ser demarcada e a gente só vai cada vez mais. A nossa luta vai ser jogada fora com esse atual governo, porque tudo que a gente conquistou, a gente vai acabar perdendo, sabe? A gente vai lutar para que isso não aconteça, né? Vamos lutar novamente para que isso não aconteça. E eu espero que não, sabe? Eu espero que não. Eu gostaria de comentar, tem outras perguntas, pessoal. Antes disso, só comentando um pouquinho, por favor, isso que a Ana falou da postura, né, do governo federal brasileiro na atualidade. Na década de 2000, 2010, a demarcação de terras indígenas no Brasil avançou muito. Então, há pouco nós falamos dos Yanomamis, né? Um povo, na verdade, recém-contatado, né? Vamos dizer assim, e rapidamente, no final do século XX, começo do século XXI, aquela terra foi delimitada. Então, em alguns períodos, né? Particularmente entre 2000 e 2010, houve um avanço bastante significativo. Mas, como a Ana disse, né? Hoje o momento é outro. Então, esse processo que vinha não crescendo, parou, estagnou, e o perigo é justamente se ele retroceder, até em função de todos esses interesses econômicos voltados hoje para a Amazônia, para o Centro-Oeste, enfim, né? Mesmo algumas regiões nordestinas, se nós pensarmos lá, por exemplo, no Médio Vale do São Francisco, na Bahia, que cresceu muito economicamente nesses últimos anos, então esses interesses econômicos acabam se contrapondo aos interesses dos povos indígenas. E, infelizmente, houve uma parada, né, uma parada brusca nesse processo de demarcação das terras indígenas, que vinha não crescendo.
mas que infelizmente foi interrompido. Oi, eu poderia me pronunciar? Claro. É uma pergunta para Ana. Ana, você como uma jovem indígena nordestina, eu também sou indígena nordestina e eu estou muito feliz em ver essa pauta de finalmente uma pessoa nordestina nos representando. Eu gostaria de saber, por você, se o movimento indígena, junto com a tecnologia, se esse embasamento do movimento com a tecnologia se ajudou na divulgação dos problemas que vem atingindo as comunidades, e se você vê isso como um ato positivo ou que é algo que precisa ser melhorado. Então, eu vejo isso como alguma coisa positiva, porque, por exemplo, no Pico do Jaraguá teve aquela queimada. Não sei se você ficou sabendo, acho que sim. E a gente não, né? Eles conseguiram o apoio, né, da população devido à grande repercussão que teve dessa queimada. Eu acho que é algo positivo, sim, né? Se a gente souber usar para nossas causas, acho que acaba se tornando algo positivo, mais positivo do que negativo. Boa tarde, pessoal. Também apenas acrescentando mais uma coisa na fala da Ana, né? Que é bem bacana sobre a rivalidade. Né? Eu sou potiguara, sou aqui da terra indígena de Montemor e moro entre duas aldeias, a aldeia Jaraguá e a aldeia Montemor. E sobre a rivalidade, isso sempre vai existir, né? Porque somos seres humanos, isso já é da natureza humana, a rivalidade. E tem dois caciques, né, nas duas aldeias, claro, a cacique Cal e o cacique Aníbal, né? E os dois ficam discutindo algumas pautas, às vezes até críticas, pessoais mesmo, né? E porque assim, o que acontece na aldeia pode influenciar na outra, porque a gente está no mesmo território. Então, sobre essa rivalidade nas aldeias, sempre vai existir por N motivos. Às vezes um motivo simples, às vezes um motivo completo, né? Então, às vezes uma pessoa, um cacique quer fazer tal coisa e o outro não quer. Mas a gente está na mesma terra indígena Montemor. Então, uma coisa numa aldeia pode influenciar na outra. Então, daí começa as rivalidades. Gente, a Laura perguntou como está a situação dos povos indígenas e o Covid-19. Então, na minha região, o povo mais afetado foi os potiguaras, né, pela população ser maior. Acabou sendo mais infectada, com mais mortes também. Na minha, até agora, só teve duas, se eu não me estiver enganada, que foi uma aqui perto da minha cidade e outra que foi um familiar no estado do Ceará, que também tem tabajaras lá. E a gente acaba se infectando devido ao contato, né, dos indígenas com pessoas que vão na aldeia, inclusive os Yanomami, eles estão sendo infectados por conta do garimpo, que lá tem muito garimpo ilegal. Então eles estão se infectando por conta disso, né? E eles estão morrendo. Por conta disso, eles estão morrendo. Os Yanomamis vão acabar. Daqui a alguns dias não vai existir mais Yanomami por conta disso. Que os garimpeiros acabam entrando lá e infectando várias doenças, infectando os rios. Né? Acho também bem interessante entrar nesse assunto. E é isso. É assim que está a situação. Não é uma situação boa, né? Infelizmente. Posso fazer uma pergunta? Eu queria Na continuar verdade, com o a assunto. grande imprensa É um pouco de ignorância da minha parte, mas os povos indígenas, eles têm menos acesso tipo, à saúde, tipo, ao SUS, as coisas que o governo oferece, entre aspas, né? Porque
aparentemente o governo não está oferecendo muita coisa nos dias de hoje, né? Isso ajuda, também não faz sentido essa frase, mas isso ajuda a dificultar o processo de cura em relação à Covid, e alguns povos indígenas também não têm. Tudo isso eu estou falando por ignorância minha, tá? Então, se eu estiver errado, por favor, me corrijam, porque né, não tem tanto acesso à comunidade, tipo, a população em si, tipo, a cidade e tal. Isso talvez ajude de uma forma positiva a não ter tantos casos quanto tem na cidade em si. Então, os Potiguara, por exemplo, a região Potiguara, ela é uma cidade indígena. Então, lá eles têm uma saúde diferenciada, eles têm postos de saúde e essa saúde diferenciada, sabe? Que é comandada por indígenas, já que a região é indígena. E, na minha visão, acaba tirando, sabe, a medicina ancestral, que inclusive os Funiô, que são da região de Pernambuco, eles se curaram com medicina ancestral. E acaba assim dificultando. E pelo fato de ter essa mistura de algumas pessoas não usarem a medicina ancestral, acaba sendo uma coisa positiva, sabe? Eu poderia só ressaltar sobre a questão da saúde indígena? Pode. Concordando totalmente com o que a Ana vem falando, obviamente. A questão da saúde indígena, ela também é muito problemática dentro das comunidades, porque muitos dos postos não são próximos às comunidades, né? E muitos dos nossos países mais antigos, os mais anciões, eles não têm entendimento dos direitos que eles têm sobre a questão da saúde, sobre a questão de estudo, sobre a questão de se autoafirmar pertencente àquela região, àquele povo. Então, é muito complicado quando a gente fala sobre a saúde indígena, porque a Covid, ela é um grande problema, mas existem problemas que se arrastam há muitos anos atrás. Vários problemas de saúde, como hipertensão, desnutrição, falta de alimentos nas comunidades. Então, muitas das vezes, algumas comunidades até criam o seu alimento, mas muitas das vezes também o não indígena vai lá e joga fogo, taca fogo em tudo, destrói tudo, e muitas das vezes os parentes também têm medo de correr atrás dos seus direitos por medo de repressão da não sociedade indígena, e isso afeta diretamente não só o emocional, mas como a saúde também. Gente, tem diferença entre falar indígena e índio? Tem. E qual é? Pode falar, Ana. Ana ou Érica aí falam melhor que eu. Ana, você vai querer falar, eu falo. Bom, Então, eu vou explicar. Posso? Por favor, mulher. Você é a convidada, né, cara? Então, o termo índio é um termo pejorativo que foi dado pelos europeus, por isso que o correto seria indígena, que foi uma palavra que a gente escolheu para se referir sobre a gente, sabe? O termo índio é um termo completamente pejorativo, assim como o termo tribo. Esse termo tribo também não existe para a gente. Se você chegar para algum indígena perguntar que tribo você pertence, ele vai ficar tipo, tribo não é tribo, é povo ou etnia. Então, esses dois termos, índio e tribo, são termos pejorativos. É bacana ela falar sobre isso, porque, querendo ou não, esses vocabulários, essas palavras já estão no nosso dia a dia, né? Então, um cacique mais antigo, ele fala, eu sou índio. Eu mesmo acho que não tem problema, eu falo, eu sou índio. Mas quando uma pessoa de fora fala, você é índio, aí já tem uma coisa Sim, diferente, entendeu? exatamente.
Exatamente isso. E, tipo, eu falo com uma amiga minha, que ela é potiguara, atualmente ela está em São Paulo, se eu não me engano, ela é de alguma aldeia de marcação, município aqui também, da Paraíba. Aí ela fala direto, tipo, eu tenho orgulho de você ser da minha tribo. Aí eu vou corrigir? Claro que não, entendeu? Ela aprendeu assim. Mas se for um branco falando, aí já é diferente. É porque muitas das vezes a palavra tribo ou a palavra índio carrega junto consigo um efeito de colonização muito forte, e isso, para gente que não está acostumado, acaba soando de uma forma muito negativa, né? Porque perante os nossos pais somos ensinados desde pequeno a se autoafirmar como indígena, né? E muitas das outras etnias também não falam que nem é indígena, algumas até falam que não, eu não sou indígena, eu sou pancararu, né? Então, é uma forma também da gente reforçar a nossa história familiar e reforçar a nossa origem, né? Para também tirar aquele estereótipo que índio é tudo a mesma coisa, são todos iguais, e na verdade não somos iguais. A luta é sim igual, a demarcação é sim importante, mas cada povo tem o seu costume, sua língua e a sua forma de ver o mundo. Arrasou. Eu queria saber, é uma curiosidade minha mesmo, como nós, por exemplo, as pessoas estão assistindo, eu, por exemplo, posso ajudar ou de que forma eu posso ajudar na luta em si? Então, eu acho que dando visibilidade, né, e espaço para a gente falar. Aqui é um exemplo, né, dando espaço para pessoas indígenas falarem sobre a sua luta na sua região que você vive, né? Porque, como já foi dito, são lutas diferentes, regionalmente diferentes, né? Mas a luta, ao mesmo tempo, é a mesma. Então, acho que dando espaço para a gente falar sobre a nossa vivência é uma forma de ajudar. E não falar por nós. Não falar por nós é um erro. E sim abrir espaço para a gente ajuda muito. Com certeza, e vários brancos vêm me perguntar isso. Ué, vocês têm raiva da gente? Não, não tenho raiva de branco, não. Branco pode me ajudar muito. Eu sempre dou exemplo do Navarro, do Eduardo Navarro, né? Que é um linguista. E ele tem dois livros muito fundamentais hoje em dia para o Potiguara. Os livros são o Método Moderno de Tupi Antigo e o Dicionário de Tupi Antigo, né? Navarro não é indígena, mas Navarro veio aqui em 2000, em Acajutibiró, né? Atual Baía da Traição. Ele veio e deu o curso de Tupi Antigo para o Potiguara, que já tinha perdido a língua completamente, né? Por conta da colonização. Então, hoje em dia, nas escolas potiguara, a gente tem os livros, a gente tem a disciplina de tupi antigo, né? É como se fosse uma disciplina como inglês, espanhol, e a gente pode estudar o tupi. Então, da frase básica até uma oração em tupi a gente pode escrever, a gente pode cantar o canto, a gente pode rezar o Pai Nosso em tupi. E isso é muito bom, foi uma contribuição muito grande de um branco. Olha aí. Então, o branco pode nos ajudar dando visibilidade, como a Ana falou, como também pode nos ajudar de forma acadêmica. Danilo, você pode falar para a gente como funcionam as escolas potiguaras? Claro, aqui na Paraíba a gente tem 32 escolas potiguara, 32 escolas não, 32 aldeias, desculpa, e nas escolas a gente tem matérias diferenciadas, né? Então, uma matéria de etnohistória, onde a gente estuda a história dos potiguara, pegando também um gancho com um pouco da história dos tabajara, porque nosso povo se enfrentou, né? E a gente também tem outras matérias, como Tupi, como eu já citei, e como a disciplina de arte e cultura, onde a gente aprende sobre grafismo, né? Então é muito interessante porque uma criança que está ali no fundamental já vai saber o significado de uma pintura, de um grafismo, como o Guarapirá, por exemplo. Pergunta para Ana. Ana, para você, eu vi que você disse que queria muito estudar arte, né, quando chegar na sua fase acadêmica.
E eu gostaria de saber com você o que te despertou para fazer esse tipo de curso e como você acha que pode agregar ao movimento indígena. Então, a minha grande inspiração foi a minha professora de artes, que eu estudei com ela por 4 anos e ano passado eu tive a oportunidade de performar no grupo de artes da escola e ela me convidou para performar representando o meu povo. E ali eu percebi que eu poderia usar a arte como forma de representar o meu povo, sabe? No meio artístico, porque é possível formar um ser, um ser crítico no espaço escolar envolvendo a arte. Pelo que eu vi, é sim possível. Então, acho que dá para usar bastante, sabe? A arte como forma de representar a luta do meu povo. Essas escolas indígenas, elas são abertas para toda a comunidade? Ou elas são escolas indígenas, eu não sei, fechadas? Eu acho que esse não é o termo, mas não me vem outro na cabeça, perdão. Deu para entender, deu para entender. Eu acho que o Danilo pode responder. Então, no meu município aqui, Rio Tinto, que é terra potiguara também, a gente tem 3 escolas indígenas, né? Guilherme da Silveira, Cacique Domingos e o Lopes Ribeiro. E, sim, são abertas, né? Tem 2 escolas indígenas aqui na minha aldeia e uma escola indígena na aldeia de baixo, na aldeia Jaraguá. E, sim, são abertas, né? Então, até branco pode se matricular lá e a gente recebe da mesma forma, né? E, como eu já falei, tem um ensino diferenciado, tem um dia do mês em que a gente faz o toré lá, se pinta. Então, é um espaço aberto, um espaço completo, assim, para a gente praticar a nossa cultura, porque a gente pode, a gente é livre. Tenho uma pergunta para a Ana e para o Danilo. Eu vi que vocês têm uma página chamada Norte Indígena, né? E eu queria saber, através de vocês, qual foi a inspiração que deu a criação dessa página e qual é a ideia da temática da página de vocês, além, claro, de mostrar os projetos dos povos indígenas nordestinos e do Norte também. Aliás, eu me sinto muito bem representada, porque eu sou pancararu e eu tenho muito orgulho da página de vocês. E eu acho que todo mundo deveria conferir. Fala primeiro aí, Ana. Eu acho que você pode começar, né, falando o que te inspirou a criar a página. Ok. No início eu criei a página Norte Indígena no ano passado, atualmente tem 1 ano, se eu não me engano, é isso mesmo. E eu coloquei o nome Norte Indígena por conta do litoral norte, os potiguares estão no litoral norte, né? O princípio da página, o objetivo foi exatamente esse, mostrar a nossa cultura da forma mais pura possível, né? Então vocês podem até ver que as primeiras fotos não são nada profissionais, entendeu? Porque, primeiramente, a gente não tem uma câmera profissional e isso, mas a vontade de mostrar o nosso povo, a nossa aldeia é muito grande, né? Então, começou daí. A gente mostrando esse orgulho e até uma maneira de se divertir, porque com os meus parentes aqui da aldeia Montemor, a gente se reúne e visita o Porto Novo, que é uma maré bem grande aqui da aldeia Jaraguá, né? E a gente vai visitar, a gente tira uma foto lá, além de se divertir, conhecer o espaço, dançar um toré, sei lá, entrar em contato com a natureza, fazer uma meditação, ao mesmo tempo que a gente está postando, mostrando. E o pessoal se identifica muito porque é isso, né? O povo nordestino, o indígena nordestino, tem isso, tem essa essência pura de não querer se amostrar, né? Mas de querer mostrar da forma pura. Eu disse se amostrar da forma assim, se gabar, entendeu? E a gente é indígena da forma
pura, assim, no conceito de não se dizer estamos pintados de urucum e usando cocá o dia todo. Não, e é isso que a página norte indígena mostra, porque o povo nordestino, eu agora não estou pintado de urucum nem usando cocá, né? Então, o indígena nordestino tem isso, tem essa forma de ser o que é, de não querer se amostrar, entendeu? E a gente tem essa página norte indígena, eu convidei a Ana, porque eu precisava desse espaço também, já estava publicando acerca do povo tabajara, mas eu pensei, não posso representar o povo tabajara. Quem seria melhor para representar o povo tabajara do que uma pessoa tabajara que está no ativismo? Então eu olhava o perfil da Ana e achava incrível, até hoje ainda acho. Para mim, ela representa muito bem o indígena nordestino, o indígena tabajara, que eu tenho enorme admiração também, e a gente é do mesmo tronco tupi, né? E Tabajara, Potiguara, Tupiniqui, Tupinambá, é tudo irmão mesmo. E a gente tá aí com essa parte norte-indígena, fazendo o nosso ativismo da forma mais pura possível, sem atrasar, né? Crescendo sem atrasar os outros. Então, ele falou tudo que eu iria falar, né? E eu quero agradecer a ele, né, por esse espaço de falar sobre o meu povo, né? Falar sobre a minha vivência nessa página, que vem ganhando visibilidade cada dia mais, né? E eu fico muito grata mesmo. Ana, quais são as principais formas de combater o preconceito e a visão errada das pessoas sobre os povos indígenas nos dias de hoje? Procurando pessoas indígenas, seguir pessoas indígenas e pesquisar mais, né, sobre esse assunto. Porque se eu, que sou indígena, tenho que estudar sobre o meu povo, sobre histórias de outros povos, para aprender e saber do que eu estou falando, né? E os brancos também precisam fazer isso, né? Principalmente porque eu tenho uma vivência, mas mesmo assim sempre estou estudando sobre a história de outros povos, aprendendo mais sobre a cultura de cada um, apesar de que eu não posso falar por eles, né? Mas eu acho que pesquisando e estudando mais e cumprindo, né, a lei escolar que tem que, né, ter a cultura indígena no ensino acadêmico. E é isso. Eu estava vendo esses dias sobre o Dia do Índio. Eu não lembro onde era e quem estava falando, eu não consigo lembrar. Mas eu achei muito engraçado porque a pessoa falava, tipo, gente, não foi, foi uma professora daqui de São Carlos. Ela estava falando que o Dia do Índio, o dia a consciência negra e tal, é uma coisa que o branco criou para, acho que, tentar compensar tudo que ele já tinha feito e tudo que ele continua fazendo. Então, é algo que, assim, vamos colocar um dia do índio, um dia para comemorar a consciência negra, e vamos fazer nesse dia, sei lá, pintar um barquinho, as crianças, e aí essa vai ser a celebração do Dia do Índio. Eu acho que isso talvez tenha alguma coisa a ver com a pergunta, né, que acabou de ser perguntada, tipo, não é um dia que você comemora o que está dentro tipo, uma das partes mais importantes do nosso país, tipo, não é um dia que você vai compensar todo o mal e que você vai falar, tipo, tirar das costas do povo branco, sabe? Tipo, agora que a gente fez isso, a gente pode continuar o resto do ano sem falar sobre isso, sem fazer nada em relação a isso, sabe? Eu achei isso muito interessante, porque, tipo, e infelizmente eu nunca tinha pensado sobre isso. Tipo, eu nunca tinha visto um problema em relação a isso. Eu achei isso muito ridículo. Tipo, como que realmente não faz o menor sentido, sabe? É muito... não sei, eu fiquei muito brava comigo em relação a isso, sabe? Tipo,
você é algo que você tem que estar o tempo inteiro falando, introduzindo o tempo inteiro, independente de, tipo, se seu filho estuda numa escola indígena, ou se seu filho estuda numa escola particular, branca, elitista, você tem que incluir isso todo dia, em relação a índios, em relação a negros, em relação a pessoas LGBTs. E, nossa, Laura, eu poderia responder dentro da minha visão de uma pessoa que mora na cidade e cresceu aqui em São Paulo sobre isso. claro. Sobre a questão do Dia do Índio, é uma questão que carrega consigo muito estereótipo, isso é fato, né? A gente sabe, é ridículo as crianças pintadas e batendo a mão na boca, aquilo nem faz parte do movimento indígena, a gente nem tem esse hábito, né? E ressaltando uma parte sobre a questão do Dia do Índio, a gente não comemora o Dia do Índio, na verdade a gente usa essa data como uma forma de manifestação, né? Aqui em São Paulo, a gente usa essa data para se manifestar, seja na área para a questão da educação, a questão de demarcação, que é o foco principal, claro, porque aí a gente coloca como um coletivo e abre-se o palco para todas as outras etnias falarem, né? Sem uma atropelar a outra. Então, ao mesmo tempo que o Dia do Índio, para a gente, pode ser algo muito ruim, a gente torna esse dia como um dia de manifestação e de libertação para a gente poder se expressar, seja ela no meio acadêmico, seja ela no meio da internet, ou até mesmo expressando em um livro ou em alguma poesia, né, e até mesmo na nossa pintura. Então, a gente usa esse dia não como uma forma extremamente negativa, né, a gente entende que o Dia do Índio, ele é ridículo, de fato, porque todo dia tem que ser o dia do indígena, né, todo dia tem que ser o dia do negro, de todos os povos de minoria que vem sofrendo com a classe opressora, mas deixando bem claro que a gente usa essa data para se manifestar e se reunir tanto internamente com as lideranças de base, quanto as lideranças jovens, sendo da cidade ou não, né? E isso eu estou falando dentro da minha visão de uma pessoa que cresceu na cidade de São Paulo e tem pais nordestinos, né? E eu gostaria também que a Ana respondesse isso referente à realidade de vida dela, porque a gente tem que pontuar isso, que a realidade do indígena da aldeia é bem diferente da realidade do indígena da cidade, né? E eu também queria deixar essa pergunta também para o Danilo, que nunca saiu da comunidade, qual é a visão dele sobre isso também? Então, a minha visão é exatamente isso. Todos os anos que é comemorado, né, para os brancos o Dia do Índio, a gente usa como um dia de luta. Todos os anos a gente faz protesto na Câmara dos Deputados, Câmara Municipal, e a gente usa esse dia como protesto. O meu povo usa esse dia para se manifestar e pedir a demarcação de terras. Ok, né? E bem bacana o que a Erika falou da poesia, porque todo ano eu também faço um poema, né? No Dia do Índio. E acabo publicando nas redes sociais, coisas do tipo. É uma forma da gente mostrar que a gente tá aqui, né? E tem alguns indígenas aí de internet que falam, né? Ah, não comemora o Dia do Índio. Ah, espera aí, cara, eu comemoro, meu povo comemora. Porque tem uma aldeia mãe, a aldeia São Francisco aqui, lá na Baía da Traição, e lá acontece um torneio muito grande, reunindo as outras 31 aldeias potiguara, e o povo se reúne lá e faz um torneio muito grande, comemorando o Dia do Índio. Então, se para o meu povo é um dia importante, para mim também vai ser importante e eu vou comemorar, né? Então tem isso sim, a gente se pinta no Dia do Índio. Infelizmente, esse ano, por conta da pandemia, não aconteceu. Eu acho que no povo tabajara também não. E é assim, a gente se pinta, a gente dança toré, a gente tira foto, a gente tá ali para comemorar. É o nosso dia. Posso só falar uma coisa? A comemoração, no caso, é por, por ser resistência, né? Exatamente. Por ter conseguido sobreviver a tudo que a gente passou, né? Não é uma comemoração assim puxada pro lado bom.
acho que mais pro lado de ter sobrevivido tudo que a gente passou, né? É uma forma de protesto mesmo, né? A gente usa a data para protestar, já que o foco é sobre a questão indígena, né? Então a gente usa essa data para ter voz e que seja ouvida, né? Todas as outras comunidades também, por isso que existe um movimento aqui em São Paulo, assim como no Nordeste, e deixar bem claro que o movimento indígena ele não surgiu agora, né? Por causa do ápice da internet, tem muitas pessoas vendo sobre a questão indígena, mas o movimento indígena ele já vem se arrastando há muitos anos, antes mesmo do meu nascimento. Então, é uma luta constante e que hoje nós jovens, né, tanto na aldeia quanto na cidade, ou até mesmo no campo, a gente carrega essa sabedoria e esse conhecimento, e a gente tem a obrigação de defender, porque ao mesmo tempo, quando a gente defende a nossa origem, a gente defende as nossas terras, a gente defende a nossa família, o nosso sangue. E isso é muito importante para que a gente possa continuar, as novas gerações, preservar a sua origem e valorizar com certeza de onde você veio, de onde você nasceu e para onde você vai retornar. Boa tarde. Pegando o gancho ali sobre a pergunta do preconceito, teve uma questão muito polêmica onde eu moro, que no carnaval as pessoas se fantasiaram, entre aspas, de indígenas, como se isso fosse tipo uma forma de dar visibilidade, só que muita gente problematizou isso, e realmente teve que problematizar, porque não é fantasia e não é algo que você sai na rua como se fosse, tipo, pular carnaval se fantasiando de índio, sabe? Eu gostaria de saber qual que é a posição de vocês sobre isso. Eu posso Legal, começar se falando? Fala, pode. Então, as nossas pinturas, as nossas vestes, tudo isso tem um contexto. Então, quando uma pessoa não indígena usa isso para comemorar uma festa que não tem espiritualidade nenhuma, não tem espiritualidade nenhuma com a cultura indígena, tira todo o contexto religioso que a gente considera aquilo e tem aquilo como espiritualidade. Então, perde o contexto de tudo e é completamente uma falta de respeito com a nossa cultura e com a nossa espiritualidade. Só reforçando um pouquinho sobre isso, aqui em São Paulo teve uma manifestação na época de carnaval, junto com algumas lideranças de base, aqui mesmo na cidade, na Rua Augusta, e junto teve uma artista global que participou do movimento, né? Alguns parentes eles não acharam legal, mas depois que eles entenderam desse contexto, a importância que foi, porque o que acontece, muitos parentes que estavam dentro dessa manifestação, muito deles, deixa bem claro, tem a pele clara, né? E muitos desses parentes são do povo Xoclen, né? E essas pessoas foram atacadas na rede social sem ao menos poder se defender e dizer que eles são indígenas também, que eles faziam parte daquela organização, né? E realmente essa questão de se fantasiar como índio não é legal, porque a gente carrega consigo a pintura, não só a pintura, mas como o cocar, como um adorno extremamente sagrado e que a gente usa nos momentos certos de rituais, de casamento e até mesmo no momento de um nascimento. Então, são coisas que a gente precisa repensar e valorizar, porque é uma coisa que eu bato na tecla. Aqui em São Paulo, a gente não brinca com Deus de ninguém, né, os povos indígenas não brincam com a crença de ninguém, então a gente pede que, no mínimo, as outras pessoas não indígenas respeitem essa posição nossa também. Gente, só para finalizar... Ai, desculpa, pode falar. Pode falar. Não, tudo bem, só iria falar que a Ana disse tudo, é exatamente isso. O respeito em primeiro lugar. Então, por mais que, sei lá, um branco use um grafismo potiguara, ele não vai ser potiguara, ele não vai sentir a mesma coisa. E às vezes eu nem discuto sobre essas questões, porque é uma coisa muito chata, né? Tipo, a Erika conhece muito bem isso. E é uma coisa muito chata você ficar discutindo direto, né? Sobre, não use a palavra índio, não se fantasie de indígena, não, sei lá, não faça isso e aquilo. Eu mesmo às vezes me calo, porque é melhor, né? E tem isso, né? Quem não precisa ficar se dizendo direto e nem se fantasiando. A gente sabe. É isso, obrigado. Exatamente.
A gente que agradece. Então, só para finalizar, alguém tem mais alguma pergunta ou alguma coisa para acrescentar? Marco, quer falar mais alguma coisa? Ana? Tem uma perguntinha para Ana, de novo. Fique à vontade. Ana, como você quer estudar arte, né? Você explicou pra gente o seu interesse profundo sobre a arte e como isso influencia a sua espiritualidade. Você já pensa em alguma universidade? Você pensa em estudar aí na sua região, próximo aos seus familiares, comunidades? Ou você pensa em migrar para outros estados para poder conhecer também outras etnias? Ou sim ou não? Então, eu pretendo, né, estudar na UFPB, tanto para representar o meu povo e também porque tem uma grande simbologia pelo fato da minha professora de artes ter estudado lá. E quando eu fui visitar lá, né, o espaço de artes, eu acabei me encontrando ali, sabe, naquele espaço. Então, acho que vou fazer de tudo para entrar como cotista indígena tabajara, representando o meu povo em artes. E é isso. Na verdade, pessoal, queria fazer uma pergunta, uma curiosidade. A Érica, né, falou que foi criada em São Paulo. Eu acho que até ela falou, mas eu devo ter perdido. E você falou, Érica, que é de origem nordestina. A sua comunidade indígena é da onde? Olá, senhor Marcos. Eu sou de origem nordestina, né? Eu sou de duas etnias. Eu sou Pancararu e sou Cariri. A minha comunidade, ela fica centralizada ali no Brejo dos Padres, que é bem à margem, próxima à margem ao rio Opará. Mas pelo motivo de eu ter crescido... Desculpa? Foi. Mas pelo motivo de eu ter crescido na cidade, eu sempre soube a minha origem, sempre respeitei, mas é o que eu falo tanto para o Danilo quanto para os outros parentes, que quem tem que ter voz são eles, né? Porque a gente sem as comunidades, nós aqui na cidade não seríamos ninguém. Então, independente do ativismo, primeiramente a gente tem que valorizar as lideranças de base, valorizar os nossos parentes que vivem dentro da comunidade, não é uma vida fácil, né? Digo isso porque quando eu nasci eu era bem pequena, minha mãe tentou voltar e eu não me adaptei ao clima, eu tive que voltar para São Paulo por esse motivo, e eu reconheço a luta e a resistência dos meus familiares que ali vivem e que não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Então, só para deixar bem claro que as pessoas, elas romantizam demais uma vida dentro de uma aldeia, e viver numa aldeia, gente, não é fácil, tá? Viver na aldeia não é para qualquer um, não. Tem muito parente que vem viver na cidade, cresceu na comunidade, e tem essa dificuldade de adaptação, não só com o clima, mas com a dificuldade de ter acesso também às outras coisas, como saúde, educação, né? É muito duro você encarar 4 horas de ônibus para poder chegar na universidade, é muito duro você ter um punhadinho ali, umas galinhas para vender e não sabe para quem vender. É muito duro você ficar doente, sendo que você precisa trabalhar braçal para poder ter a sua comida no dia seguinte. Então, deixar bem claro que a vida na comunidade, ela não é fácil, tá? Ela é uma vida muito dolorosa, né? E eu quero deixar claro aqui também que essas pessoas que romantizam demais na rede social, a vida na comunidade, elas não têm noção de como é, né? E deixar bem claro também, deixando em pontos aqui, que as comunidades, elas têm direito de fala, sim, quem tem que falar são elas, e quando um parente da aldeia, seja ele de qualquer outra etnia, mas principalmente da minha região, fala, eu me sinto totalmente representada por esses povos. Exatamente, então é que eu fiquei muito feliz quando chamaram a Ana, né? O povo também, a Érica até participou de alguns debates, podcasts, essas coisas que eu ando participando também, e a Érica sempre fala, Danilo, vocês aí do Nordeste, vocês têm que falar, tem que ter lugar de fala. Então eu senti a mesma coisa quando chamaram a Ana, porque a Ana é indígena, ela está aqui no meu estado, na Paraíba também, e a vivência, por mais que seja etnias diferentes, a luta, como a Érica, como a Ana que já falou, a luta é a mesma, entendeu? O povo indígena nordestino
É um povo que, como mostrado até no documentário Catu, no documentário dos Potiguara do Rio Grande do Norte, né? A vida é dura. A vida é dura, cara. Tipo, minha avó, entendeu? Minha avó, analfabeta, potiguara. A minha avó, ela, tipo, já dormiu várias vezes na maré para pegar o peixe e vender no dia seguinte, entendeu? E também minha avó cortou cana, então essa é a realidade do indígena nordestino. É dura. Aí quando eu vejo um pessoal romantizando isso, eu, putz, cara, como assim? Entendeu? A mesma coisa acontece na romantização das próprias aldeias. O pessoal entra aqui nas aldeias e fala: ah, não é como o filme, não é como o livro. Como assim, cara? Tipo, sua realidade é um filme? Não é um filme da Tainá? Nada contra o filme da Tainá, eu amo aquele filme. Só que é muito distante da realidade nossa, entendeu? A gente não tem ararinhas voando por aqui, a vida é dura mesmo. Claro que tem um lado bom, só que vamos lá, né? Vamos ser sinceros, vamos ser realistas. Nem gosto do termo pessimista, vamos ser realistas. Ressaltando também que, além da vida da comunidade, viver na comunidade é muito difícil, tem os outros problemas sociais também, né, gente? Tem a pobreza, tem a desnutrição, tem a perseguição por fazendeiro, tem a perseguição até mesmo o garimpo, né? O caiçara, né? Aquela pessoa que muitas das vezes ela vive da pesca e ela não gosta de indígena. Existe, gente, e é para deixar claro para vocês que a vida na comunidade não é fácil, e a partir do momento que indígenas migram da aldeia para a cidade, isso já quer dizer muita coisa, porque se viver dentro da comunidade fosse algo fácil, não, a gente não precisaria sair da nossa aldeia para poder estudar e lutar pelos nossos próprios direitos, que são totalmente, diariamente, arriscados todos os dias, né? Hoje a gente tem a demarcação de terra, que é muito importante, mas pode ser que daqui a amanhã apareça algum projeto do governo para tirar esse direito da gente, né? Então é um negócio complicado. E eu sempre bato nessa tecla: cuidado com quem vocês seguem na rede social, né? Cuidar das pessoas que vocês vêm admirando, observem os parentes de base, de verdade, porque a fala deles não convém com a fala dessas pessoas que vêm falando: ai, porque o rio falou comigo, porque os peixes falaram comigo. Então, prestem atenção, gente, porque viver na comunidade não é fácil. Eu sei que viver na cidade é um negócio muito duro, ainda mais quando a gente vem de uma periferia, mas viver na comunidade é muito pior, quando a gente fala dessa questão de direitos que são corrompidos constantemente. Gente, tem uma pergunta que foi feita pela Laura Dadalto. A fantasia é uma forma de apropriação cultural, certo? É uma tentativa de apropriação cultural. Eu acho que quem usa mais esse termo de apropriação cultural são os militantes indígenas. Exatamente, até porque a gente não se sente representado por uma fantasia, então não chega nem a ser uma apropriação. Sinto muito, né, para quem acha. Exatamente. E sinto dizer também que as fantasias indígenas são ridículas, a pintura não tem significado nenhum, não tá... Mano, é tipo indígena europeu, sei lá. Exatamente, aqueles tracinhos no rosto. Uma pessoa que entende pelo menos um pouco sobre a cultura indígena sabe que traços no rosto não representam um grafismo originalmente de alguma etnia, porque cada povo tem um traço que diferencia um do outro, e isso a gente vê entre nós. Eu vejo por exemplo, um Chavante, eu vou ver a pintura dele, ou o corte de cabelo, eu vou saber que ele é Chavante. Se eu ver um Xoclen, eu vou saber diferenciar um Xoclen de um Caigangue, de um Guarani, né? Então, a pintura, para nós mesmo, ela não só carrega em si um trato de referência espiritual, mas também um trato de reconhecimento vamos dizer de forma ignorante, de tribos, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Acho que a gente pode ir finalizando então, né? Eu queria pedir para a Ana, já que
que ela foi convidada pelo Marcos, de cantar um Toré Potiguara para a gente aqui ouvir, né? Finalizar essa tarde e começar com a benção dos encantados, que a gente precisa depois de uma conversa tão polêmica. Então, vamos cantar. Danilo, vamos cantar um. Beleza, tem aquele lá. Sou potiguara ou sou tabajara nessa terra de Tupã, né? Como é que a gente vai fazer para cantar? Porque só muda o nome da nossa etnia. A gente faz. Vamos representar os potiguara, né? Vamos representar os potiguara também. Não, peraí, tipo, o debate chamou uma tabajara, cara, então vamos falar tabajara, né? Então vamos. Vai, Ana, eu quero ver você cantar, Ana. A gente tá aqui louco para finalizar com um Toré Tabajara que nem eu conheço. Bora lá, mulher. Xetupã, sou tabajara. Sou tabajara nessa terra de Tupã. Tem um araracara, um naruxexa, o piguari, baqui, guarami, enguetupã, xebetupã, xebexe, tabajara. Arrasou. Então, gente, eu quero agradecer a vocês, né, pelo espaço de fala mais uma vez. É muito importante para a gente poder